Então vamos para o capítulo 4, que vai ser a instituição da monarquia propriamente dita. Então nada melhor do que irmos para o texto bíblico. Eu convido você a abrir em 1 Samuel 8. Vamos ver aquele momento em que os israelitas pedem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, veja bem. Na época dos juízes, nós não vemos que os juízes eles eram como se fosse uma dinastia. O pai era juiz, morria, os seus filhos assumiam. Não era assim, né? Deus ele estabelecia o juiz que ele bem entendia e se era parente ou não, isso não importava. Deus é que escolhia. E aqui, Samuel, ele já começa na sua mente a fazer como era na monarquia, que era de pai para filho, ia sendo passado o poder. E nós vemos aqui, e aí seus filhos, eles acabam não seguindo os caminhos de Samuel e se inclinando à avareza. Então eles aceitavam subornos do povo para julgar ao favor deles. Então quase não acontece hoje isso, né? Não, é só lá naquele tempo que acontecia isso. E aí vamos ver o que aconteceu. No 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. E aí eles chamaram, né, todos os anciãos vieram diante de Samuel e colocaram Samuel na parede, nós não queremos os seus filhos, porque os seus filhos estão agindo errado. Mas faz como é em outras nações também e vamos instituir para nós um rei. E aí, no 6, porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, até então, o governo era teocrático, né? Teo-Deus. Ele é que governava usando líderes, né? Usando juízes. Então, Deus fazia o que ele bem entendia no povo, né? Para o povo de Israel, e usava pessoas para isso. Mas essas pessoas, elas deviam obediência a Deus. Então, quem reinava mesmo era Deus. E aí ele deixa claro, faz o que o povo quer, já que o povo quer um rei, darei um rei. Mas entenda, Samuel, que o povo não rejeitou você, rejeitou a mim, né? Quem governava era o Senhor, então o povo estava rejeitando a Deus. E aí, no 8, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Então, assim, vocês querem, vocês terão, mas saibam que haverá consequências. E aí Samuel, ele vai diante do povo para falar, né? E vai dar o alerta do que eles podem esperar tendo um rei. Quais são as implicações de se ter um rei. 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós.
Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Então Samuel, começa a falar aquilo que Deus queria dizer ao povo, ó. Saibam que esse rei, ele vai tomar os vossos filhos e vai empregá-los a seu serviço. Então, tanto como nos seus carros, como cavaleiros, como capitães do exército, nos seus campos, para lavrar os campos, né? Para fabricar armas. Então, tudo que aconteceria daí para frente seria em prol do reino, em prol do sustento do reino e em si. No 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe serei por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Então, as filhas, nós falamos dos filhos, agora as filhas vão ser chamadas para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras, e também teria a questão da porção das lavouras que seria destinada ao rei. Então, os impostos, que nada mais é do que imposto. E aí, Deus vai explicando como vai funcionar. E no 18 diz assim, então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, a consequência é de vocês. Se vocês começarem a achar que o rei está sendo autoritário, que ele está tirando tudo que vocês têm para sustentar o seu reinado, né? Depois não venham reclamar para mim. Mais ou menos isso aqui. 19. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Então aqui é o início da monarquia, que nada mais é do que o anseio do povo de Israel em se parecer com as nações pagãs. É a grande influência que nós falávamos lá em Josué ainda, que Deus queria evitar, certo? Mandando a aniquilação desse povo, mas eles não obedeceram e acabaram influenciados. É aquela questão de... Desculpa, irmãos, ligaram aqui no meu celular, né? Deu uma paradinha. Me perdi. A questão é que o povo, então, queria se parecer com o mundo, como hoje acontece, né? As pessoas, os cristãos, querem dar um jeitinho de se parecer com o mundo, de pegar certas influências, trazer para dentro da igreja, tentar, assim, chamar a atenção de uma forma parecida com eles, certo? O que está completamente errado, né? Nós temos que chamar a atenção pela diferença e não pela similaridade.
Eu já dizia aí há um tempo atrás que festa por festa o mundo faz muito melhor que nós. Então não adianta querer dar festa na igreja, festinha pra cá e festinha pra lá, e balada, isso, que não vai chamar a atenção dos jovens do mundo, né? Eles já têm isso aí totalmente à vontade. A questão é que eles, quando necessitarem, procurarem a diferença, algo diferente para sua vida, eles vão encontrar a palavra de Deus e não a mesma coisa, certo? Então, cristãos precisam se posicionar como a diferença, ok? E aqui nós vemos que o povo queria ser igual. E é interessante que nós vamos voltar lá em Deuteronômio 17, que nós vamos ver que Deus já havia avisado que isso iria acontecer, certo? Então, 17, versículo 14, Deuteronômio 17, 14, nós vemos aqui ainda sob o comando de Moisés, certo? Então, Deus diz, Moisés diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Então, Deus aqui já mostrando a sua onisciência, a sua soberania no controle de todas as coisas, ok? Ele já sabia que lá para frente o povo pediria um rei para se tornar parecido com as demais nações. E ele institui então certas regras para isso, já que o povo iria querer, né? Então ele institui que não deve ser estrangeiro, mas deve ser do meio deles, do meio do povo. 16. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então veja que Deus já dá o aviso, mais uma vez, né? Então até anterior a Samuel, que o rei não deveria ter muitas mulheres. E nós vemos aí o quanto isso corrompeu no futuro, tanto Davi e principalmente Salomão. Então essa foi uma grande já profecia a respeito do que haveria de acontecer. E não tem como chegar para Salomão e falar que ele não foi avisado, porque está aqui na lei, certo? Na Torá. E também não deveria se multiplicar muito prata ou ouro para si. Até porque de onde viria essa prata ou ouro? Do próprio povo. Que é exatamente isso que acontece nos dias de hoje, né? Tudo o que o governo tem provém do pagador de impostos, de nós. Então, toda a máquina estatal, ela funciona baseada no nosso dinheiro, no nosso trabalho, né? Naquilo que nós produzimos. Por isso é que essa máquina deve ser a menor possível, para não acabar tirando a nossa pele, né? E nós vemos que o Brasil é um dos maiores aí, a maior carga tributária quase que do mundo, né? Então, espero que isso mude para frente, mas isso já havia sido avisado por Deus aí desde muito tempo. 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento,
nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então, além de todas aquelas dicas, digamos assim, que Deus deu, aqueles conselhos, nós vemos que Deus manda que o rei, Deus estabelece como prioridade que a lei seja reproduzida, né? E que fique o livro da lei, o Pentateuco, sempre à disposição do rei. E esse rei deverá ler todos os dias da sua vida a lei de Deus, certo? Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras da lei, né? E é interessante que ele diz ler a lei para que ele aprenda a temer a Deus. Então, isso também fica para nós, aqui não só a lei, mas como toda a palavra, a necessidade de lermos todos os dias para que nós possamos aprender a temer a Deus. E isso vem através da leitura da palavra, dos feitos do Senhor, de conhecer mais a Deus. Isso traz para nós maior temor a respeito dele, né? E ali ele fala para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Então, para que não suba a cabeça o poder. A palavra de Deus é que o manteria com os pés no chão para que ele governasse de maneira justa e não aí de forma arbitrária, né? E diz para que não se aparte do mandamento, nem para a esquerda nem para a direita, e os seus dias no poder se prolonguem, de forma que realmente passe para os filhos e a descendência, né? Para frente. Mas nós vemos que realmente isso não acontece tanto quanto deveria, porque há aí o desvio de conduta, todas esses conselhos que Deus deu, boa parte dos reis não ouviram, não cumpriram, e aí deu errado, né? Ali na apostila ele vai fazer uma diferença, né, entre teocracia e monarquia. Então, a teocracia, o líder era o próprio Deus, isso a gente já comentou, que não existia dinastia também, ou seja, não tinha essa hereditariedade, então o próprio Deus escolhia seus juízes, certo? Ele mesmo levantava. Então, como não existia rei, também não existia uma corte real, né, o exército real, o serviço militar nem no palácio, certo? As cozinheiras, as perfumistas, os padeiros, que a gente viu no texto ali que Deus adverte que vai ser necessário esse tipo de trabalho. No governo teocrático não havia sistema tributário, também não haviam impostos, certo? Das 12 tribos, para manter os funcionários da nobreza, do reino, certo? A vida mais extravagante dos reis, não havia, né? Já na monarquia, o rei tinha a responsabilidade de liderar o povo. Se fizesse bem, o povo seria abençoado, caso contrário, o povo sofreria as consequências. Como é hoje também, mesmo não sendo monarquia, seria teoricamente democracia o Brasil, mas acontece a mesma coisa. A linha sucessória duraria enquanto houvesse descendentes do rei. Então, sempre a linhagem seguiria essa forma de condução, a não ser que todos os descendentes fossem exterminados, e aí seria um outro rei que seria levantado. Isso acontece muito na história de Israel, principalmente no Reino do Norte, por causa da desobediência. Então, para frente, a gente vai ver isso aí. Com a institucionalização da monarquia, os israelitas deveriam enviar seus filhos para servirem no exército, suas filhas para trabalhar na cozinha, perfumaria e tudo aquilo que eu já comentei quando lemos o texto. E o povo deveria pagar impostos para manter a estrutura, certo, do reino.
Vou dar uma pausa aqui, irmãos, e aí nós voltamos com a segunda parte da aula, que vai ser a parte realmente do primeiro rei de Israel, que é Saul.